Há já vários anos que a tradição natalícia no Porto passa também por entre a luminosa e colorida iluminação de Natal, por uma grandiosa árvore, aqui no coração da cidade, junto ao edifício dos Passos Conselho, dominando a Avenida dos Aliados. É uma tradição relativamente recente. Aliás, quando falamos da árvore de Natal, muita gente pensa que ela própria é uma tradição recente entre nós, se comparada, por exemplo, com o presépio. A verdade histórica, no entanto, é que sabemos que já na Idade Média, nos mosteiros portugueses, os monges montavam árvores enfeitadas nesta quadra do ano. Mas o que não falta no Porto são tradições de Natal. E mais do que isso, monumentos. 1001 que nos guardam marcas deste período festivo. Vamos conhecê-los. Sim, são muitos os monumentos existentes na cidade do Porto, de grande valor histórico e patrimonial, que de diferentes formas nos evocam o Natal. Muitas das mais famosas cenas desta quadra nos aparecem representados com efeito em igrejas, capelas, na própria catedral. Mas viemos até aquele que é um dos mais belos monumentos da cidade, diria mesmo um dos mais belos monumentos do nosso país, que foi objeto de uma magnífica intervenção de restauro nos últimos anos. A Igreja de Santa Clara, a igreja da antiga estrutura conventual das Clarissas. Embora a construção da igreja date do século XV, a verdade é que hoje, quando entramos na igreja, somos inundados por todo o ambiente barroco do século XVII e do século XVIII, nomeadamente pelas extensas áreas cobertas a talha dourada e também um fingido, um marmoreado que lhe confere um aspecto muito interessante de um jogo entre o ouro, da talha dourada, e esse azul de uma suposta mármore que aqui nos é pintada. Bom, mas encontramos-nos não propriamente no interior da igreja, mas no coro alto. Este era um espaço fundamental para as monjas. Aqui passavam muito tempo e por isso também o investimento artístico era significativo, com cenas de alguns dos principais santos, dos franciscanos e das clarissas, com outros santos, com outros apontamentos ligados à história religiosa. E aqui não poderia também faltar a evocação do Natal. Temos até aqui uma curiosa imagem de um menino Jesus que quase adivinhamos que as roupinhas seriam, enfim, confeccionadas ou pelo menos vestidas pelas monjas. Mas aqui temos também duas enormes pinturas que nos retratam, já no quadro da Natividade, a adoração ao Menino Jesus. A adoração por parte dos pastores e também dos Reis Magos. Aqui podemos contemplar a Sagrada Família, mas também é muito evidente a forma como o Messias nasce de uma forma desapegada, pobre, num estábulo, colocado nas palhinhas, no presépium, a manjedoura. Aliás, quando falamos no presépio, ele tem que ter pelo menos 4 elementos, são fundamentais. 3, obviamente, a Sagrada Família, Maria, José e o menino. Mas só os 3 não fazem um presépio. É preciso esse 4º elemento, que é a manjedoura, as palhinhas, o presépium, o sítio onde os animais se alimentavam. E é este o toque que nos faz, enfim, identificar essas origens humildes do Messias, através da manjedoura.
Sim, deixamos para trás a igreja do antigo mosteiro de Santa Clara, a igreja das Clarissas, o ramo feminino dos franciscanos. E viemos, na cidade do Porto, para uma outra das maiores e mais belas igrejas do ouro português, a igreja de São Francisco. Exatamente, a igreja do antigo convento dos franciscanos na cidade do Porto. Apesar deste templo ter a sua origem na segunda metade do século XIV, muito impulsionada pelo rei Dom Fernando, uma igreja que veio substituir uma igreja, um templo bem mais modesto, este novo, erguido no século XIV, claramente marcado pelo gótico. Contudo, hoje, quando entramos nesta igreja, são poucos os vestígios góticos medievais que podemos contemplar. Uma das exceções é a belíssima rosácea sobre a porta de entrada, porque todo o interior da igreja é dominada pela relevante intervenção barroca do século XVIII, que cobriu quase toda a superfície do interior da igreja com essa técnica tão querida do barroco que foi a talha dourada. Madeira eximiamente trabalhada, talhada e recoberta a folhas, a finas folhas de ouro, fazendo com que hoje, quando aqui entramos, pareça que estamos no interior como que de uma caixa relicária, de uma caixa de ouro. Sim, esta é uma das mais notáveis igrejas do ouro português. Mas, para lá da nave central, do belíssimo altar e capela-mor, tão marcada por esse barroco do século XVIII, temos aqui outras intervenções até de períodos um pouquinho anteriores. Caso, por exemplo, de uma capela cuja origem data dos inícios do século XVI, dedicada aos Três Reis Magos. É uma capela que se desenvolve mesmo ao lado da Capela-Mor e foi instituída nos inícios do século XVI por uma família poderosa, os Leites, fidalgos da Casa Real e senhores morgados de uma poderosa casa que então se encontrava nos arrabaldes da cidade. Hoje faz parte da cidade do Porto, a Casa de Ramalde. E é uma capela dedicada aos Três Reis Magos. Aliás, a figura dos magos domina bem lá no alto esta capela. E não deixa de ser sintomático que aqui encontremos, tal como tínhamos visto nas Clarissas, esta particular devoção a este período da Natividade, seja com representações da adoração dos pastores, da adoração dos magos, e aqui com esta capela. Até porque os franciscanos têm, de facto, uma particular afeição por este período do calendário religioso. Aliás, não nos podemos esquecer que é atribuído ao próprio São Francisco a criação do primeiro presépio, há 800 anos. Em rigor, há 801 anos, uma vez que, segundo a tradição, foi em 1223 que São Francisco concebeu o primeiro presépio. Mas, a propósito de presépio e ainda dos Reis Magos, vamos conhecer um presépio noutra igreja histórica da cidade, a de Massarelos. E aqui estamos, na igreja de Massarelos e nesta quadra natalícia também com um presépio. Mas, mantendo uma velha tradição, um presépio onde não vemos o menino Jesus nas palhinhas. É só na noite de Natal, é só quando ele nasce, que ele é colocado aqui no presépio da igreja de Massarelos. Uma igreja que, tal como as duas anteriores onde estivemos, é dominada pelo ambiente barroco, pela fabulosa talha dourada do seu altar-mor. Mas o que nos trouxe até este espaço é, na antiga sacristia, o núcleo museológico aqui da igreja e da confraria de Massarelos, onde podemos observar um outro presépio, esse bem mais antigo, datado do século XVIII
e que nos leva de novo até aos Reis Magos. Importa explicar a presença dos Reis Magos na natividade, no nascimento do menino Jesus, é, no fundo, o cumprir de uma profecia. Os velhos profetas, no Velho Testamento, haviam dito que quando o Messias nascesse, os reis de todo o mundo o iriam adorar. Ora, a ida dos magos a Belém é o cumprir dessa profecia. Até porque, e voltando ao primeiro presépio supostamente idealizado por São Francisco, há já 800 anos, a presença dos três reis magos representavam, afinal, aquilo que eram as três partes do mundo que eram conhecidas na Europa medieval. A Ásia, a Europa e a África. E é por isso que um dos reis magos é negro, porque representa exatamente o continente africano. Ora, o que tem de fabuloso este presépio, provavelmente da Escola Machado de Castro, um escultor muito erudito, que marca o barroco em Portugal e, em boa verdade, na Europa, é que, dizia-vos, este presépio apresenta-nos não três, mas 4 reis magos. Porque no século XVIII há já a clara consciência que, afinal, o mundo não tem 3 partes. Há mais continentes, nomeadamente no século XVIII. A Austrália acaba de ser descoberta pelo Ocidente. Ainda não muito clara essa noção de um 5º continente, mas o Novo Mundo, as Américas, sim, essa desde o século XVI que sabia que existia. E por isso, sintematicamente, aqui, de resto como num outro famoso presépio da cidade, da Igreja São José das Taipas, nós encontramos não 3, mas 4 reis magos, e o quarto está vestido de índio sul-americano, para que não haja dúvidas de que estamos a falar de um rei mago que vem das Américas. Figura incontornável de Natal é o Pai Natal. Ora, na cidade do Porto, mais precisamente aqui, na rua de Sedufeita, ele está presente 365 dias por ano, às vezes 366, desde meados do século XX, neste icónico painel de azulejos produzido pela fábrica Carvalhinho, e que era uma das marcas distintivas daquele que era um dos mais conhecidos bazares com brinquedos para crianças, o Bazar dos Três Vinténs. Havia outros, ainda subsiste um deles, o Bazar Paris, o Bazar Londres, mas o Bazar dos Três Vinténs, nesta concorrida rua comercial, fez durante longas décadas a alegria das crianças, particularmente nesta quadra natalícia que nas montras do estabelecimento sonhavam com os brinquedos que viam no seu interior. A figura do Pai Natal, que nos dias de hoje, em boa verdade, resulta da fusão de 2 tradições. Por um lado, uma tradição mais do norte da Europa, com origens mais pagãs, que apontava para o facto de, no solstício do inverno, e afinal o Natal é a festa do solstício de inverno, mas nesse período do ano surge um velho bondoso que distribui guloseimas e prendas pelas crianças. Ora, esta tradição do norte da Europa cruza-se com uma outra tradição mais mediterrânica, mais católica, de um santo festejado em dezembro e que é um protetor das crianças, São Nicolau. Ora, quando no Porto falamos em São Nicolau, pensamos de imediato na zona ribeirinha. Sim, encontramos Nicolau, São Nicolau, em grande destaque nas margens do Douro, aqui na cidade do Porto. Estamos na igreja paroquial de São Nicolau. Um santo que tem esta forte ligação com esta zona ribeirinha da cidade, porque não nos podemos esquecer que durante muitos séculos ele continua a ser
um santo conhecido como protetor dos marinheiros e dos mariantes. Ora, numa cidade em que o seu próprio nome indica, Porto, que a sua origem, a forma como se afirmou e cresceu ao longo dos séculos, se deve muito à atividade portuária e à presença dos marinheiros, dos mariantes, dos mercadores, não admira que esta zona mais próxima dessa zona portuária, que esta zona mais ribeirinha, desde épocas muito antigas, tem uma particular devoção a São Nicolau. E por isso, quando, já no início do Renascimento, aquela que era a única paróquia da cidade é subdividida, também por isso